Vocês, eu sou Érica Lima no Convergente. No nosso debate político hoje a gente tem a presença da deputada Maiara Pinheiro. Ela que vai falar da pré-campanha, mas vai falar um pouco também da trajetória desses 4 anos de mandato como deputada estadual aqui no Amazonas. Então vem com a gente porque dá tempo de você pegar e mandar o link desse ao vivo para a sua lista de transmissão no WhatsApp, para as pessoas poderem estar acompanhando com a gente. Seja bem-vinda, Maiara. Obrigada, Érica. Obrigada, Letícia. Obrigada, Marquito. Obrigada a todos vocês que estão aqui. E obrigado também aos internautas que acompanham o Convergente. É um prazer poder estar aqui mais uma vez prestando contas com a população. É a primeira vez que você está aqui com a gente, né, Maiara? Eu fico muito feliz. A gente já tinha se encontrado pelos corredores, nas coletivas, né, ali na Assembleia. Mas é o primeiro momento que a gente está aqui, principalmente porque a gente está num pleito de 2022, que já está se demonstrando um pleito bastante diferenciado com essa questão das federações, né? Mas, para a gente iniciar aí, vamos falar um pouco sobre as emendas, os projetos que você desenvolveu, que é uma forma de prestação de conta para quem está assistindo a gente. E eu dei uma fuçada no site da Alean, né? Já vinha acompanhando algumas coisas, a gente mesmo publica matéria relacionada a isso, vê as suas redes sociais, e não é diferente, né? Por você ser doutora, ser médica, então eu vi que você tem muitos projetos voltados para a saúde da mulher. Então, gostaria que você falasse um pouco para a gente, e tem um projeto aqui que é Ver e Tratar Colo Uterino. E você, inclusive, falou lá na tribuna sobre o aumento de casos, né? Que está acontecendo aqui no Amazonas, e assim a sua preocupação voltada para essa realidade da saúde da mulher. Na realidade, é vexatório o fato do Amazonas ser o câncer mais comum entre as mulheres, excetuando sempre o câncer de pele, que esse vai ser o mais comum no Brasil inteiro, então a gente sempre fala excetuando o câncer de pele. Excetuando o câncer de pele, entre as mulheres, o câncer mais comum aqui no Amazonas é o câncer de colo do útero. Nas demais regiões do Brasil, é o câncer de mama, que é um pouquinho mais difícil de ser prevenido, que é indolor, que é algo que você precisa ter o acesso ao toque, né, a mamografia de forma precoce, né, aos 40 anos. Mas o câncer de colo do útero é algo assim que traduz realmente a miserabilidade do nosso Estado. Porque um simples preventivo, né, que é um exame super rápido, ele já é capaz de dar um diagnóstico de uma lesão pré-cancerígena e fazer o tratamento antes que isso vire um câncer de colo uterino. Então, eu sempre falei sobre isso, desde 2019, quando eu assumi meu primeiro mandato. Eu convidei a doutora Mônica Bandeira para falar sobre esse assunto diversas vezes na Assembleia. Inclusive, hoje, o Fundação SECOM conseguiu fazer uma ala, né, específica para colposcopia, mas o meu sonho é levar essa colposcopia para os municípios polo do interior, para que a mulher interiorana tenha as mesmas condições de tratamento, de acesso à saúde que a mulher da capital, porque isso parece demagogia, parece brincadeira, mas até os preventivos que vão para o interior hoje, muitas vezes são perdidos, porque eles demoram mais de 90 dias para ter o resultado. E a gente sabe que o reagente que é utilizado, ele só conserva aquela amostra por 90 dias. Então, muitas mulheres não têm acesso ao diagnóstico por conta disso, né? Porque não tem realmente um exame efetivo sendo feito em tempo hábil. E é super simples. Isso é uma realidade mesmo. A gente vê principalmente em trabalhadores como de feiras e mercados, onde vive, começa uma força de trabalho, a sua rotina mesmo, 4 da manhã, 3 da manhã, e passa o dia todinho ali. E infelizmente que isso no Amazonas ainda acontece. Aí eu vi que você tem um trabalho bem atuante em relação a isso. E também vi que você teve um projeto que destinou madeiras apreendidas, né, para a construção de moradia. E aí a gente já está falando sobre saúde, a gente fala sobre realidade de municípios do estado do Amazonas. Então, conta um pouco mais das suas ações dentro da saúde e a gente vai entrar um pouco, porque você é bem conhecedora, né, sobre a realidade de município, principalmente porque você vem de Quari, e a gente gostaria de ouvir e estar aprofundando isso. Na realidade, essa questão da madeira, porque quando a gente conhece a realidade do interior, a gente vê que os programas sociais, hoje, eles ainda fazem diferença no interior do Estado. Então, essa questão da madeira é porque muitas casas são devastadas, existem
os acidentes ecológicos, né? Para você ter ideia, eu acho que não tem nenhum município do interior do estado que tenha um corpo de bombeiros assim full time, sabe? Presente. Então, a gente sabe que a floresta amazônica também passa por esses períodos de queimada, que também precipitam esses acidentes, de cheias né? também. Então, são muitas casas que são perdidas. E é importante a população entender a diferença do legislador para quem está no executivo, que é o governador e o prefeito. Né? Quem está no executivo tem a oportunidade de entregar aquelas ações efetivas para a população. Quem está no legislativo, não. Ele legisla, ele faz leis, ele fiscaliza. E essa é uma forma de eu também dar essa entrega para a população. Contribuir. O projeto foi com essa proposta, e justamente, né? De usar essas madeiras que são apreendidas para conseguir ajudar essas pessoas que têm realmente as suas casas afetadas por esses acidentes, né, ambientais. Dessa forma, mais uma vez, o poder público presta contas com a população, que é quem ele representa. E aí, além do projeto voltado para o colo uterino, para a questão da prevenção e também do tratamento, né, eu vi que você também atua bastante na questão da saúde da mulher em outros sentidos também. Tanto que você é presidente da comissão aqui de saúde, né, e previdência, né? Você é vice-presidente da comissão da mulher, da família e do idoso. Ser presidente de uma comissão na Aliança significa o quê? Significa que você tem a oportunidade de pleitear discussões que são históricas, né, no nosso estado. É uma responsabilidade muito grande, é um canal de comunicação direta com a comunicação ou com a população. Então, eu recebo no seio da comissão muitas reclamações, denúncias diariamente, não só dos usuários do SUS, que é a paciente, mas também de empresas, enfim, de civis, de organizações sociais. Então, é uma oportunidade de eu estar mais perto dos problemas, né? E dessa forma, também, trazer as soluções. Você é mulher, e a gente começa a pensar sobre isso, principalmente como parlamentar. Na Assembleia Legislativa, a gente vê que, predominantemente, tem uma força ainda, né, de homens que estão ali atuando como políticos. Quando a gente fala sobre projetos, principalmente você estando à frente, que eu vejo da comissão aqui da mulher, da família e do idoso, né? Eu vejo que a mulher ela pode ter, sim, né, a mais facilidade de um olhar mais sensível para algumas coisas. E a gente lhe acompanhando durante esse período que você teve que você está como política representando o Amazonas, você ficou grávida. Te parabenizo. A bebezinha já está com quanto tempo? 10 meses. 10 meses. É o segundo, né, Mayara, que já você é a tem, segunda, né? Você está feliz, a gente viu, já está muito bem recuperada. E, assim, eu achei bem interessante, porque quando a gente fala da mulher no mercado de trabalho, a gente vê que a mulher, muitas vezes, ela não retorna, né? As empresas demitem. E aí eu vejo que, por mais que você seja política, pode, com certeza, teve algum diferencial para você ali, em termos de um momento de gestação, principalmente por ter bastante homens, e você sempre tem que estar atuando em coisas que, ao mesmo tempo, são de demandas, mas que geram estresse. Como foi esse período de estresse, assim, como foi esse período, né, na política? Eu costumo dizer que é desafiador, né? Eu sou uma mulher amazonense que represento tantas outras mulheres amazonenses e que passam por isso, né, que eu passei. É desafiador uma mulher hoje conquistar o seu espaço, seja na gestão pública, seja também como empreendedora do seu próprio negócio. Inclusive, aproveitar para te parabenizar, porque aqui é uma empresa que predomina também as mulheres, o trabalho das mulheres. Vocês estão, hoje, conquistando o espaço de vocês dentro de um debate político que, muitas vezes, as nossas opiniões não são escutadas ou são, no início, descredibilizadas. Mas eu acho que cabe a nós mostrar, né, que a gente estudou o suficiente. Muitas vezes as mulheres, para você ter ideia, eu tenho um dado que a gente faz parte, a gente representa hoje 52% da população manauara, amazonense. Nós temos o mínimo de representatividade dentro da Assembleia, que é 17% dos parlamentares hoje são mulheres, apesar de que isso já aumentou, né? Porque antes, no passado, era só uma, passou para 5, mas ainda assim é muito pouco. E eu tenho um dado ainda mais alarmante, que nas empresas, como você disse, geralmente quando se demite alguém, se prioriza demitir a mulher. Porque a mulher, ela sempre prioriza a família,
os filhos. Ela tem essa dupla jornada de trabalho que não tem jeito, não tem como negar. A gente tem, é inerente, né, ao ser mulher. E, muitas das vezes, as mulheres têm muito mais know-how, muito mais estudo, muito mais bagagem, muito mais, sabe, academicistas, técnicas do que muitos homens e não conseguem, né, prevalecer justamente por terem essa outra prioridade. Mas isso é um completo absurdo. Graças a Deus, hoje, eu tenho muita credibilidade dos colegas. Quando eu falo, todos param para escutar e eu até agradeço, porque as minhas pautas sempre eles ajudam, sabe? Até mesmo porque a gente esbarra muito num problema de inconstitucionalidade. Às vezes, um parlamentar ele quer muito fazer mais, mas existem muitas PLs ou muitas iniciativas que não são constitucionalmente do parlamentar, que são iniciativas do executivo. E muitas das vezes, na ânsia de querer fazer acontecer, de forçar o executivo a executar aquela ação, quando é minha a propositura, eles, mesmo assim, tentam dar um jeito, tentam achar uma lacuna dentro do direito para a gente dar vazão àquela demanda e conseguir ajudar a população. Então, hoje, eu fico muito feliz de ter alcançado isso, a credibilidade da população, né, em primeiro lugar, porque eu fui a deputada estadual mulher mais votada da história do Estado. Então, isso... Mais de 50 mil votos. Porque, geralmente, quem se destaca são os candidatos homens, né? Então, entre as mulheres, a deputada estadual que foi mais votada fui eu, né, historicamente. Então, isso me traz uma responsabilidade ainda maior. Hoje eu falei sobre isso, que agora, no pleito de 2020, a gente mostrou mais uma vez que nós somos a minoria, nós precisamos lutar por mais espaço, por mais representatividade, por conta disso que você acabou de falar. Se você prestar atenção, as mulheres elas levam até trabalho para casa. Porque se a gente não conseguir resolver, a gente vai pensando. E segue pensando e passa a noite pensando, porque a mulher ela é preocupada, ela é sensível. Então, ela não descansa enquanto ela não conquistar o objetivo almejado. Então, é por isso que hoje o meu discurso na Assembleia foi exatamente isso. A gente precisa encorajar mais mulheres a ocuparem esse espaço, porque é direito nosso e a gente precisa cada vez mais avançar nesse sentido. A gente está aqui, eu estava olhando o celular, com 283 pessoas acompanhando a gente ao vivo. Vamos mandar um beijo para eles? Eu aproveito aqui. Mando um beijo para minha mãe, que está aqui ao vivo, sempre acompanhando minhas entrevistas. Beijo, mãe! Tem aqui Gerlando José. Doutora Maiara, sempre incansável em benefício do povo amazonense. Aí a gente vai acompanhando as pessoas aqui que estão comentando. Bastante gente entrou. Thaís, Jaqueline Solimões, mandando um beijo para ela, que está sempre aqui com a gente também acompanhando. Tem bastante gente acompanhando aqui a gente. Então, dá tempo, manda a sua perguntinha para a doutora Maiara, dá o teu comentário aqui. Vou aproveitar também e mandar um beijo para as nossas jornalistas, que elas estão escrevendo. O Portal Convergente é um portal escrito por mulheres que fala sobre política. E aí as pessoas vão interagindo aqui, vão passando suas mensagens e a gente vai aqui falando com vocês, mas mandando um grande beijo e vamos compartilhar aí a nossa live. Você estava falando justamente desses 50 mil votos, né? Foi 50.800 e alguma coisa, que é um número expressivo, né? A gente sabe que para deputado estadual você tem que ter um número bem maior do que para a vereança. Então, é um trabalho de chão, realmente. E quando a pessoa é eleita, alguma coisa realmente ela deve ter feito, né? E você teve esse número expressivo. A minha pergunta é, será que você vai alcançar esses mesmos números ou mais nesse pleito? Olha, você tem esse objetivo? Não, eu costumo dizer que cada momento é um momento, né? Eu não consegui esses votos sozinha, é óbvio, a gente tem um grupo muito forte. Né? E um grupo político mesmo, né? De um trabalho desenvolvido desde Quari, mas que ecoou ali pelo Médio Solimões, e também pelo interior do Estado, né? O interior do Estado ele é bem conhecedor das nossas pautas, dos nossos pleitos, das nossas conquistas. O município de Quari ele serve de modelo para muitos municípios. Para você ter ideia, olha, agora na pandemia é que o governo do Estado começou a instalar as semi-UTIs no interior. Lá em Quari já tinha. Então, assim, várias das coisas que, quando começam a se pensar em colocar nos municípios polos, Quari já foi pioneira. A primeira guarda municipal armada foi Quari.
né? Então, de Quari surgiu e veio aqui para a capital, Manaus. Então, é assim que a gente vai desenvolvendo um trabalho e a gente vai realmente colhendo os frutos de muito esforço, de muito trabalho. Agora, hoje é um novo momento, né? O meu irmão é candidato a deputado federal, por conta disso, o meu grupo político hoje apoia vários deputados estaduais. Então, longe de mim ter esse objetivo de conquistar essa mesma votação, mas o que eu quero é só deixar meu nome à disposição da população, dizer que eu tenho me esforçado, que a responsabilidade é muito grande, mas que enquanto eu aqui estiver, eu vou dar o meu melhor. Você está finalizando um ano, né? O seu primeiro ano de mandato como deputada estadual, mas você também já foi vice, né? Prefeita. Então, você já desenvolvia bastante trabalho. Eu vejo que o eleitorado de Parintins de Quari é um eleitorado bastante forte e fiel, né, a você e a sua família. E aí eu gostaria que você falasse para a gente um pouco, você agora nesse momento, olhando para esses quase 4 anos, né? Faz um remake aí pra gente, né? Traz aí um pouco do que você, do primeiro dia que você entrou lá na Assembleia Legislativa e chegando no momento desse da entrevista, qual é a sensação que você tem? Nossa, é uma sensação de estar cumprindo um dever, né? Como eu disse, é uma responsabilidade muito grande que a população amazonense me confiou. Ainda no meu primeiro ano de mandato, eu fui a primeira deputada a fazer a arguição da questão do FTI para a saúde do interior, né? Então, outros governos fizeram remanejamento dos recursos do FTI. Para quem não sabe, para explicar melhor para a população, é um fundo que arrecada os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus e que ele é destinado basicamente para fomentar a infraestrutura do interior e o turismo. E esse fundo, 2 outras vezes, foi remanejado para a saúde da capital, para pagar as cooperativas médicas, né, no governo do Melo e no governo do Amazonino. Mas nunca antes se pensou em mandar também para a saúde do interior. A saúde do interior, ela não avança há mais de 30 anos, né? Agora, no período pós-pandemia, que o governador Wilson Lima realmente começou, né, a implementar um plano de governo, a colocar as UTIs, mas nunca antes, né, nenhum governador olhou para a saúde do interior com esse olhar. Então, esse recurso do FTI, sendo mandado fundo a fundo para a saúde do interior, ajudou a salvar muitas vidas no período da pandemia, porque foi um período que não se conseguiu dar conta nem da capital. Então, se não existisse esse recurso sendo destinado para o interior fundo a fundo, eu acho que as prefeituras tinham enfrentado ainda mais dificuldades. Então, essa foi uma pauta, e assim, eu julgo ela como uma das mais importantes, porque realmente foi uma arguição para você ver como articulação, boas ideias, e no momento certo, na hora certa, muitas vezes ajuda muitas pessoas. E o recurso do FTI ele não foi mandado só para os prefeitos ou para quem me ajudava, não. Foi para todos os municípios do interior. Os 61 municípios do interior recebiam recursos fundo a fundo, né? Por conseguinte, também, eu tenho várias leis de prioridade de atendimento para PCDs, né, que eu julgo muito importante, isenção de ICMS para a compra do medicamento para a AME, né, que é aquela amildistrofia, né, que afeta alguma das crianças do nosso Amazonas. Então, isso tornou um remédio um pouco mais barato. É um remédio de milhões, assim, e que geralmente o governo paga para algumas famílias, mas que só de você conseguir isentar o ICMS para esse medicamento Quando a gente fala de já ajuda medicamento, muito. a gente já sabe que é caro, né? Isso, justamente. Prioridade de atendimento para gestante, porque a gestante, deixa eu te explicar, a gestante, ela existe toda uma triagem de pré-natal. Se você quer triar uma paciente para saber se aquele bebê tem, por exemplo, uma malformação fetal, né, seja síndrome de Down ou alguma outra trissomia, que são as mais conhecidas hoje pelos médicos, ele tem que fazer, aquela gestante tem que fazer aquele ultrassom morfológico no período certo, né, de 10 a 12 semanas. Se ela perder aquela janela exata de fazer o exame, ela perde aquela triagem. Então, a gestante ela precisa ter um atendimento prioritário. Ela não pode, solicitei uma ultrassom para uma gestante, ela cai na fila geral de todos os pacientes do SUS, como geral no Amazonas. Não dá. Então, foi por isso que eu pedi realmente a prioridade. Eu tenho também o projeto Sentinela da Vida, porque em um estudo que a gente fez, né, comparando as saúdes do Brasil, a gente viu que a melhor saúde do Brasil ela tinha uns índices baixos de mortalidade materno-infantil. Aí eu fui me perguntar por quê, o que eles faziam de diferente. A maioria das causas de mortalidade materno-infantil são causas evitáveis.
É aquela gestante que sangra, é aquela gestante que tem placenta creta, aquela gestante que tem pressão alta, diabetes. Então, são causas evitáveis de mortalidade. E eu criei um programa, né, fiz um indicativo ao governo para se criar um programa que chama Sentinela da Vida. Esse programa nada mais é do que uma vigilância, um programa de vigilância e saúde, que vai cuidar dessa mulher de alto risco, de pré-natal de alto risco, como se fosse realmente cuidar dela com muito afeto e carinho, pegar na mão dela e dizer, olha, você tem um exame tal, a prioridade de atendimento é para você, que você é de alto risco, você vai fazer ultrassom nessa maternidade, cardiotoco nessa maternidade, você vai ver o seu ginecologista nesse dia, o obstetra, entendeu? Então, eu acho que é uma atenção especial dada a uma mulher que, às vezes, ela não tem orientação necessária, ela não sabe que hipertensão na gestação não é qualquer coisa, pode afetar o bebê. Então, cabe a nós, que estamos dentro da gestão pública e do poder público, dar a ela toda a ferramenta necessária. Isso economiza muito no cofre público, né? Como no caso da que você colocou do câncer do colo uterino. Um paciente de colo uterino, principalmente dependendo do estágio, medicamento, tudo isso é muito oneroso. Então, quando a gente trabalha com prevenção, que as pessoas, muitas vezes elas estão assistindo, elas não entendem a importância da prevenção. Se a gente trabalhasse de uma forma correta o sistema de saúde, né, a gente teria aí muitos benefícios e iria economizar muito dinheiro, né? Com certeza. Como você falou agora do colo do útero, para vocês terem uma ideia, uma mulher com câncer de colo do útero, ela é realmente muito onerosa para o sistema público. Porque quando ela chega aqui na capital para tratamento, muitas das vezes ela não tem mais oportunidade de cura e ela já chega com metástase. Aí ela já precisa de diálise, porque aquele câncer já se espalhou por contiguidade, então já foi para o rim. E aí ela precisa de diálise, já entra na fila da diálise, já é uma outra demanda que já tem reprimida da capital. Então, assim, a gente, é que nem tu falaste mesmo, a gente tentando evitar que ela chegasse a esse estágio aqui, já tratando as lesões pré-cancerígenas lá no município dela, isso com certeza seria de grande ganho. Fora a questão de eles terem que fazer esse deslocamento, né? Que se deslocar aqui no Amazonas não é fácil, né? É oneroso e traumático, né, para a família. Isso é verdade. E já é uma questão de trabalho, de falar sobre uma doença muito difícil, né? Que remete aí uma série de dificuldades. Olha, eu tô com o controle da TV aqui na hora da entrevista. Ainda falando da questão da saúde da mulher, só para eu não esquecer de citar, sim, a questão desde o início do meu mandato também eu estive inteirada desse assunto. Em 2018 foi assinado um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público Federal, Estadual e o Governo do Estado, traçando quais são as metas a curto, médio e longo prazo do Governo do Estado para gestantes do Amazonas, né? Então, ali naquele estudo, existem procuradoras, promotoras que são assim muito conhecedoras disso, porque já lutam, né, em favor dessas gestantes há muito tempo. E a gente precisa avançar na questão dos leitos. Quantos vídeos a gente já não viu de mãe tendo filhos, né, sem condições, sem uma maca adequada, sem humanização? Então, isso é uma violência obstétrica também. Não ter acesso ao leito, não ter acesso a um tratamento de qualidade. Então, foi por isso que eu fiz um indicativo pedindo para o governo do Estado construir uma nova maternidade na Zona Norte. E eu fiquei muito feliz de saber que agora eles vão construir essa maternidade. Então, mais uma vez, a nossa voz realmente, sabe, reverberando o problema, falando, apontando e, graças a Deus, dando os benefícios para a população. Porque na região norte a gente sabe que tem um número populacional muito expressivo. Isso. E aquela maternidade que está ali não dá conta de todo mundo, não. Não. Então a gente tem que... Essa é uma boa realmente proposta, e essa condição que você está tendo realmente vai trazer grande benefício para a população. Espero que a gente realmente consiga desenrolar tudo isso, né? E isso saia. Então aqui eu vejo também que... A gente falou da questão dos seus votos, mas a gente vai falar agora também do que a gente já ouviu dos bastidores, né? Tem rumores, já saiu nos bastidores aí, que você já teve convites, né, nas eleições passadas para ser vice em algumas chapas. E aí você falou que agora está em um outro momento, né? Que, por exemplo, o seu irmão vai vir também como deputado federal, pré-candidato, que a gente está falando sobre pré-candidatura, gente. Isso. E aí, como é que você se vê nesse cenário? Principalmente porque quando fala em doutora Maiara,
Pinheiro fala que você é uma pessoa bastante reservada, centrada, né? Mas que essa sua característica, dentro dos bastidores, coloca que você consegue ter uma boa articulação de entrar e sair de vários lugares, não é à toa que você consegue fazer mediação em muitas coisas. E aí, como é que você se vê nesse cenário? Bem, eu penso que hoje a responsabilidade que eu tenho é representar realmente a população lá na Assembleia Legislativa. Eu, eu ainda me acho muito nova para pleitear algo maior, né? Mas eu tenho sonhos, não de ser vice-governadora, nunca sonhei nesse sentido, mas né, eu sempre sonhei em ser senadora um dia, mas ainda sou nova, eu acho que eu preciso ainda desenvolver um ótimo trabalho, se a oportunidade me for dada novamente pela população amazonense no momento oportuno, né, porque hoje eu sou também pré-candidata à reeleição de deputada estadual, e aí eu acho que é Deus e o povo do Amazonas que diz mais para frente o que vai acontecer. Vocês entraram, né, não só você, como também o Adair Filho, né, para o Republicanos agora, né? Houve essa mudança de partido e a gente se viu agora com a federação, que movimentou realmente o cenário político. Parece que a eleição, o game começou bem antes, né? Fala um pouco como foi essa tomada de decisão, como foi esses bastidores. Eu até suspirei, porque eu nunca vi realmente uma A gente disputa acompanhou. tão grande, né? Porque hoje foi muito difícil, nessa conjuntura atual, fazer realmente uma chapa, né? É um casamento, né, Maria? É um casamento. 4 anos. E, assim, eu tenho muita gratidão pelo Progressistas, foi o partido que primeiro me acolheu, desde Quari, né? E no meu primeiro mandato como deputada estadual. Mudei agora para o Republicanos, que também é um partido muito conservador, que tem a questão da religiosidade muito forte, que é algo que eu também acredito muito para a minha vida pessoal. Então, eu acho que tem tudo a ver, tem como dar muito certo. E agora é se esforçar para continuar fazendo um bom trabalho e dar orgulho agora para os republicanos também. Agora, não foi só você, foi você e o Adair Filho com o seu irmão, e ele vai vir também como pré-candidato para deputado federal, né? E aí vocês também estão novamente em um mesmo partido, mas estão muito mais próximos agora. Eu acho que isso dá um fôlego também numa caminhada junto para essa eleição. Né? Fala um pouco como é que vocês já estão pensando essa caminhada de vocês. Eu já vi acompanhando o Adair Filho, que eu tenho certeza que ele vai vir aqui também dar uma entrevista pra gente. Eu vejo que ele está fazendo um trabalho já de caminhada, que ele já sempre fez, né? Sempre está no município. Ele está andando nos municípios. Como é que está agora a sua caminhada? Assim, eu sou suspeita para falar do meu irmão, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar junto a ele em Quari, que eu era vice-prefeita, ele é prefeito. E ele é um jovem muito comprometido, muito responsável, um gestor nato, sabe? Aquele gestor que tem punho firme, que tem muita cautela, muito cuidado com a coisa pública. Eu acho que isso é muito importante para um político e que já enfrentou as principais dificuldades do interior do Estado, que tem know-how para saber onde está o problema, onde está a solução. E agora ele quer levar para Brasília para tentar desenvolver aí o resto do interior do Estado, e não só Quari, né? Expandir esse trabalho e dar a contribuição dele. Então, ele é pré-candidato a deputado federal, sim. E a minha caminhada junto a ele é um pouco restrita, porque, como eu disse, ele apoia vários deputados estaduais, e eu acho isso natural, né? Faz parte do jogo democrático. E aí a gente vai, no momento certo, andar junto, onde der para andar junto. Sim. E vai desenvolver o melhor que a gente puder aí, em prol da população. Agora, uma pergunta que ninguém quer calar, né? No dia de domingo, no almoço, vocês falam sobre política também? Não. Não. Eu chego em casa, assim, é até uma regra lá em casa, né? Dia de domingo eu sou das minhas filhas, né? Final de semana eu sou delas, então a gente só fala de filho. Agora o Adair e o papai eu acho que só falam de política mesmo, ele tem filho ainda, né? E aí a gente voltando agora sobre a questão da Leão, eu acho interessante que você falou e eu acompanhei a sua atuação nesse momento das arguições que você fez, principalmente do tratamento no interior, dos recursos, né? E eu vejo assim que a população dos municípios do estado do Amazonas, principalmente no tempo de pandemia, foi bastante difícil, né? Você que teve e acompanhou e é uma deputada, como é que você vê daqui por diante, doutora Maiara,
a questão da saúde no estado do Amazonas? Olha, é um novo momento, né? Eu acho que eu penso, na verdade, que essa pandemia veio para escancarar realmente nossos problemas, para dizer assim, dar um basta, né? Chega de discurso. Por exemplo, eu entrei em 2019 na Assembleia e ainda estavam se falando em regionalização da saúde, gente. O estado do Amazonas é o único que não tem uma saúde regionalizada implementada. Então, agora iniciou-se realmente essa regionalização da saúde. E eu acho que daqui para frente é só avançar. Eu, inclusive, hoje estive no Hospital Francisca Mendes e, quando cheguei lá, prestei meu apoio à gestora, porque deve ser difícil para ela, não tem as condições que ela precisa para realmente dar vazão ao número de cirurgias que a gente precisa. E ela está desenvolvendo um trabalho brilhante, não porque ela entrou lá tem poucos dias, então ela ainda não conseguiu mostrar, né, o trabalho desenvolvido no Francisca Mendes, mas ela já esteve à frente de outras pastas dentro da SES e ela é brilhante, já fez um planejamento para dentro do Francisca Mendes. E é isso, como eu estava dizendo para ela, a gente precisa agora, depois de organizar a saúde, mostrar para a população. Isso aqui está organizado, a gente deu vazão, zeramos essa fila, essa outra fila, essa outra fila. Organizar os serviços. Para você ter ideia, o CISREG, eu sou autora dessa lei também, que era de unificar o CISREG e dar transparência. Porque o que acontecia antes? Cada hospital tinha sua fila. Então, se o Adriano Jorge dissesse, por exemplo, o gestor do Adriano Jorge dissesse, eu não tenho vaga, tu não sabia se ele tinha vaga ou se ele não tinha vaga. Tu tinha que confiar nele. Se ele quisesse colocar as pessoas conhecidas dele, ou se ele estivesse, né, guardando para uns pacientes menos graves, Sim. porque a gente sabe que isso às vezes acontece, né, escolhendo o paciente. Isso não pode, gente, é a população que sofre com isso. Então, eu fiz uma lei dando transparência à fila do XREG, até para o paciente saber, eu estou em que posição, eu sou o 20º, fazer a ressonância, então tá bom, eu vou ver se esses 19 aqui vão primeiro mesmo, se eu estou aqui em 20º, eu quero ver quanto que está andando, quantos meses está demorando para eu fazer meu exame, né? Porque eu, sendo presidente da comissão, eu tinha dificuldade de ter as informações. Eu ligava, mandava ofício para a SES, ei, quantos tem na fila da ressonância magnética infantil? Porque eu tenho um monte de criança aqui pedindo, que precisa ir no neurologista, fazer diagnóstico, sei lá, até de doenças de desenvolvimento, né, que precisa para excluir outras doenças, eles pedem a ressonância de crânio. E eu não vejo. Era uma dificuldade para ter as informações. Então, eu e a doutora Silvana Nobre, que é uma procuradora também que atua na saúde durante muito tempo, a gente bolou essa legislação e agora o Estado é obrigado a dar transparência na fila do CISREG e unificar, para ser uma só e ficar de uma forma organizada, né? Para ninguém estar escolhendo o paciente, para a gente estar... É um absurdo as pessoas precisando de leito e, às vezes, tem o leito e ele não é ocupado por conta de ingerência. Então, não pode. Aqui a gente tem uma fala que eu achei muito importante da Caterine Benevides, né? Ela que é psicóloga, está fazendo o mestrado dela e tem muita expertise, trabalhou muito tempo, né, com saúde e trabalha com saúde. Ela disse, muitas chegam em condição de pacientes terminal. Importante se falar sobre para sensibilizar a importância de um acompanhamento sistêmico. Psicológico, né? Parabenizou a população, parabenizou a nossa entrevista aqui. Frank disse, orgulho dessa deputada. Aqui a gente tem Boicelo. Ele fala, parabéns, doutora Maiara Pinheiro. As pessoas estão falando aqui com a gente. Tem um Rocha, diz, parabéns, deputada, pelo excelente trabalho. E isso que ela falou é importante, a questão do tratamento psicológico também, esse acompanhamento sistêmico. E quando você falou agora do Adriano Jorge, né? Uhum. Eu mando um abraço para todo mundo, para os trabalhadores da área da saúde, que a gente fala que realmente saúde é uma coisa muito sensível. Quando a gente fala de saúde. E aí a gente volta agora para os bastidores da política e a gente tem que conversar, aproveitar que a gente já está quase chegando na reta final. Uhum. A gente viu agora que teve uma grande movimentação, teve uma antecipação de algumas tomadas de decisão e hoje vocês estão em outro momento, né, nessa trajetória, com essa nossa nova caminhada, que é cada pleito é um pleito, né? Verdade. E aí nesse pleito eu vejo que vocês estão com uma coligação, né, como a palavra não é coligação, agora é federação, né, e o apoio com a União Brasil também.
E aí, como é que você está pensando agora essa nova caminhada para esse pleito? E eu gostaria de saber se você acha quantos por cento você acha que vai ser, né, modificado aí a Assembleia Legislativa em termos de votos? Olha, eu não sei, mas vai mudar bastante, né? Olha, o Fausto não é candidato a deputado estadual, a Nesme não é candidata, o Saulo não é candidato. Então, só aí já são 3 vagas, né, que já surgem. E eu acredito que a população vai dar uma boa renovada também. Não por nada, mas porque o momento é outro, né? Hoje a gente tem as redes sociais, hoje o povo ele se inteira mais de política. Antigamente, política, ninguém falava de política. Hoje a gente entende que tudo é política, né? Às vezes, até para você conseguir que as coisas funcionem, até na própria empresa, você precisa ser político. O preço do pão é político. Exatamente. Então, o preço da gasolina é política, né? Então, a gente precisa realmente que a população esteja cada vez mais atenta e eu acredito que vai ter uma renovação, sim. E agora é esperar para o povo decidir no momento certo. Deputada, e quando começa a eleição, que houve essa mudança, mas você já acompanhou, você já tem uma experiência, principalmente que vem de uma família, né, que já está há bastante tempo na política, como é que é essa relação? Vocês estão lá como colegas de trabalho, né? Mas aí agora entrou uma pré-campanha. Há uma mudança, assim, no comportamento dos colegas, né? Olha, os colegas... Existem colegas e colegas, né? Existem uns que são um pouco ciumentinhos, né? Mas eu costumo dizer que eu não tenho isso. Eu acho que tudo que vem em benefício do povo, e eu falo isso com bastante segurança, né? Eles até brincam, eu vou lá em Quari. Teve um pleito agora em dezembro em Quari, e eu acho que toda a Assembleia foi lá, né? E vários colegas demonstrar apoio para outra chapa. Mas, assim, quando é para ajudar o município, tudo bem. Agora, se for para ir lá sem trabalho, sem ajudar, sem dar R$1 para o município, né, e não fomentar o trabalho, eu acho que não surte efeito. Mas eu costumo dizer que a gente precisa se unir em prol da população. Existem vários deputados no mesmo município, e eu sempre falo para cada um respeitar o espaço do outro e que juntos a gente consegue fazer um trabalho melhor do que um só, né? Você acha que a política mudou ao longo desse tempo? Comparando, acompanhando nos bastidores, porque você deveria ser também muito mais jovem, né? E agora você, como política, teve aquela experiência como vice-prefeita, agora como deputada, já está finalizando mais um mandato, entrando numa pré-campanha. O que você acha que mudou na política? Mudou muito. Tudo, né? Eu acho que mudou tudo. Antigamente o povo não tinha muito interesse, né, em discutir política, em saber quem são os seus representantes. Hoje a população está mais atenta, eu acho que isso é muito importante, porque isso inibe, né, constrange algumas práticas que eram comuns e que hoje o parlamentar, o político, o agente político, ele precisa respeitar cada vez mais quem ele representa. E o que você sente a respeito da questão dos fake news? O que você sente a respeito agora da rede social, que traz uma exposição muito maior? Como é que você percebe isso? Olha, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Como tudo na vida. Mas as fake news hoje é crime, né? Então, acho que todo mundo tem que ter cuidado. Inclusive, a gente estava conversando hoje com os representantes da Câmara Federal para tentar inibir um pouco essa questão das fake news e dos blogs. Porque hoje qualquer CNPJ vira blog. E muitos deles, né, quando começam a postar, é algo até que o Bolsonaro foi muito feliz em expor isso para a população. Que não é só a política em si, mas, por exemplo, os bastidores também participam disso. E que muitos desses blogs, às vezes, eles começam a deflagrar fake news e montar toda uma questão arquitetônica para denegrir uma pessoa, para extorquir, né? Então, a gente estava até falando sobre fazer uma política séria e dar alguns requisitos, né? Vai ser blog, se for assim, se tiver tantos anos, e tá. Porque se viesse uma política nacional nesse sentido, eu acho que melhoraria muito, muito, até mesmo para uma regulação para a população poder acreditar mais naquilo que ela lê, né? Porque hoje, às vezes, não dá, né, para acreditar em tudo que a gente vê. A gente falou muito sobre desinformação também. Pandemia. Toda hora era uma notícia diferente. A vacina é isso, a vacina é aquilo. Então, isso às vezes atrapalha, né? A gente precisa saber o limite de onde a rede social ajuda
e onde ela atrapalha. Mas eu acho que a rede social hoje faz parte de todas as profissões. Como a gente vai quase terminando, tem uma pauta da vez que a gente não podia deixar de falar, principalmente que você é deputado estadual. A gente gostaria de saber o seu posicionamento, né, a sua análise sobre o cenário que a gente está vivendo da redução do IPI na Zona Franca de Manaus. Você está acompanhando, você está ali participando das discussões diretamente, e eu gostaria de saber qual é o seu posicionamento. É um absurdo, né? A gente vê a falta de respeito que o governo federal teve com a nossa população nesse quesito, né? Eu sou eleitora do Bolsonaro, mas eu tenho que admitir que é isso. Isso é ser isenta. Quando você não é que você vai votar em alguém que você tem que dizer que tudo que ele faz é certo, né? Você tem que ser isenta, você tem que ser muito independente para enxergar. E essa medida é uma medida absurdamente prejudicial. Porque, veja só, a questão da redução do IPI ela não afeta só os empregos diretos e indiretos. 100 mil diretos na Zona Franca, 500 mil empregos indiretos. Ela afeta também toda a arrecadação do Estado. A UEA ela é fomentada 100% por recursos do IPI. Né? Não só a UEA, mas também os recursos da FTI, enfim. A ida dessas empresas, a saída dessas empresas é muito prejudicial para o nosso Estado. E isso é constitucional. A gente tem participado das discussões. Hoje teve uma reunião da mesa de diretora lá da Assembleia. O Roberto Cidade, que é o presidente, foi para Brasília. Ele vai reunir com o STF. Nós vamos entrar com a DI também, assim como fez o governo do Estado. E a gente vai lutar por quem nos elegeu. Né? É óbvio que, para o restante do país, reduzir IPI, reduzir imposto é bom. Né? Agora, pensa comigo, o que custa o governo federal fazer uma política nacional? Vamos fazer assim, a indústria de concentrados, vamos fazer os incentivos para ficar no Amazonas. A indústria teste, vamos dar os incentivos para ficar no Sul. Então, dessa forma, ele ia dividir, né, os incentivos fiscais, ia dar a chance de cada região poder se desenvolver e ter um pouco dessa questão da indústria, do comércio aquecido, porque isso é muito importante para um Estado. Mas não, ele faz o quê? Quer reduzir tudo igual, equiparando todos os estados e fazendo com que todos os estados disputem todas as indústrias, ao invés de fazer algo racional, né, mapeado, e, dessa forma, ele ia dar uma contribuição e ajudar a desenvolver a economia do país inteiro. E isso é discutido já foi discutido, é algo que é constitucional, como você falou, porque tem que ser descentralizado. Claro. Porque tem que levar em consideração a questão geográfica, né? A localização que nós estamos, o contexto cultural, uma série de situações. Uhum. Então, a gente não pode medir, né? E nem aferir as situações como igual. Tem que levar em consideração as diferenças. Né? Mas que o presidente Bolsonaro ainda não me recebeu. Quando ele me receber, eu vou dar umas 10 boas para ele, eu tenho certeza. Olha aí, esse é o título da matéria, hein, galera? Porque a nossa entrevista vai sair com uma matéria também, vai subir em todas as nossas redes sociais. E assim, estou muito feliz. Essa é a primeira entrevista que a gente está fazendo para conhecer a deputada, né, doutora Maiara Pinheiro. Tenho certeza que você vai voltar outras vezes para falar com a gente no curso da sua pré-campanha, quando você passar o momento de convenção. Ainda tem muito chão para vir. Verdade. A gente tem 286 pessoas acompanhando aqui. Boecélio, o nome é Boecélio. Ele fala assim: sou voluntário na saúde e vejo a luta da deputada Maiara Pinheiro pela saúde. Então, está parabenizando aqui. O Franklin disse: orgulho dessa deputada Maiara Pinheiro. E aí, a gente, para ir finalizando, eu vou perguntar o que o Amazonas representa para Maiara Pinheiro. Nossa, representa tudo, né? É meu estado, eu amo meu estado, eu amo ter nascido aqui. E eu nunca pensei em ser política, em estar política. Eu fiz a minha carreira acadêmica, sou médica, amo ser médica, sou dermatologista, mas quis Deus e quis a população do Amazonas que eu estivesse hoje no cargo que eu estou. Então, o que eu posso dizer para a população é que eu vou continuar me esforçando e que hoje o Amazonas é o centro da minha vida, né? Claro que a minha família tem prioridade sempre, que eu sou uma pessoa de Deus e muito religiosa nesse sentido. E a gente sabe que a base de todo ser humano tem que ser a família, mas o meu trabalho também é muito importante. E poder hoje dar minha contribuição como ser humano
Agora, falando como Maiara mesmo, isso me faz me sentir muito útil e muito feliz. E o que é política para Maiara? A política é oportunidade de dialogar, de trazer soluções que a população tanto precisa. Eu sou uma política diferente, de verdade, não falo isso com demagogia, não, eu sou diferente de verdade. Porque muitas das vezes eu ajudo e eu não digo nem que sou eu, entendeu? Eu faço, é a Maiara fazendo aquilo. Então, mesmo na época da pandemia, fiz muito isso. Né? Fazia doações, ajudava pelos bastidores. E eu nem chegava a postar, apesar de eu ser uma pessoa pública, de muitas vezes eu tenho que prestar contas. Mas é porque ali, naquele momento, era que estava realmente assumindo o papel e protagonizando tudo. Né? Existe um momento que a gente é pessoa pública e existe um momento que a gente não consegue avançar como pessoa pública. Então, aquele é o momento que a Maiara ser humano entra. Então, hoje eu sou uma pessoa muito melhor. E eu devo isso a essa missão que o povo do Amazonas me deu. Eu era uma menina diferente, eu era uma mulher diferente, e a partir de 2019 eu me tornei uma mulher muito mais compreensiva, muito mais acolhedora. Todas as vezes que eu penso em reclamar, em murmurar, eu penso que, nossa, tem tanta gente, né, que precisa do meu trabalho, que precisa de pessoas sérias e que pensam com responsabilidade. Como, por exemplo, agora eu nem sabia se eu ia ser pré-candidata à reeleição. E, mesmo assim, eu estava me esforçando para dar o meu melhor. Então, não era em troco de voto, não era... É porque eu acredito muito em missão de vida. Porque eu não queria, entende? Então, eu lembro de eu orando a Deus, assim, dizendo, Senhor, por que o Senhor me colocou nisso? E, quando eu fui para a minha primeira convenção, era uma energia, algo, assim, surreal, que eu perguntava a Deus, mas eu não mereço isso, porque eu acabei de entrar, eu já estou sendo acolhida dessa forma pela população, e parece que Deus falava no meu coração, sabe? Você tem que ir, tem que ser você. Então, a partir daquele momento, eu assumi realmente a responsabilidade, com muito carinho, amor, afeto. E eu sempre tento acolher as pessoas da melhor forma possível e vou continuar dando minha contribuição. Agora a gente vai deixar aí a câmerazinha em você e aí eu vou deixar o espaço para você falar o que você quiser para as pessoas que estão acompanhando a gente. São 289 pessoas acompanhando. A gente deu um oi para várias pessoas aqui que estavam aqui com a gente, que continuam aqui. E aí esse é um bom espaço seu. Apenas agradecer, acho que a palavra é gratidão mesmo. Agradecer a população, agradecer as pessoas que me acompanham, que já têm a oportunidade de me conhecer um pouquinho melhor, um pouquinho mais de tempo, mas que se identificam, né, com o nosso trabalho. Eu costumo dizer que a Assembleia ela tem uma pluralidade muito grande, ela é plural, então, mas ainda assim eu encontro muito acolhimento nas ruas, muito reconhecimento, e isso é motivo de muita alegria. Eu vou continuar dando o meu melhor. Queria agradecer o espaço, Érica, queria mais uma vez parabenizar você, a Letícia, todos aqui da produção, dizer que não é fácil montar um blog para falar sobre política, não é fácil mesmo, mas eu acredito muito na importância do trabalho de vocês, porque o jornalismo sério, ele é muito benéfico para a população. Então, que você continue e agradecer realmente a população e dizer que eu estou à disposição, meu mandato. Olha, lá no meu gabinete existe uma hashtag que é "Sua ideia pode virar lei". Então, eu convido as pessoas, os estudantes da UEA, da UFAM, aos jovens entusiastas na política, a mandarem sua ideia. Inclusive, a gente já conseguiu aprovar 2 ideias de internauta. E essas leis, eu coloquei o nome deles, né, no momento da aprovação. É uma forma de vocês participarem do meu mandato, mandando suas ideias, e eu tenho certeza que vocês vão contar com uma deputada que vai lutar para que a ideia de vocês virem lei no Amazonas. Olha, que legal, ó. E aí eu aproveito e digo para vocês que a gente está estreando o nosso TikTok. A gente tem a dancinha, né, dos políticos. A doutora Maiara vai, né, já está sendo convidada e ela disse que topou. Então acompanha a gente na nossa rede social. A gente tem YouTube, a gente tem Facebook, a gente tem Twitter. E essa entrevista ela vai sair como uma matéria. Então, um abraço para todo mundo e acompanha a gente, porque tem muito debate político ainda para vir. E hoje foi a primeira conversa. Nas próximas vai ter coisa mais quente aí. Tchau, tchau. Obrigada, gente.